Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lemos assim: aconteceu, que indo ele de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa, e tinha época uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás inquieta, ansiosa, preocupada com muitas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Sentai-vos, glória a Deus. Irmãos, como os irmãos sabem, essa é uma das histórias bíblicas, essa é uma história, né? História com H, que é verídico. Essa é uma história, um relato da vida de Cristo, que é uma das mais conhecidas e uma das mais importantes. É quando Jesus chegou na casa de Lázaro, e ali ele estava ministrando a palavra, e ali nós temos duas irmãs, e essas duas irmãs são personagens da mensagem hoje. Maria aos pés de Jesus. E acredito que eu vou te dizer, irmãos, não existe duas pessoas iguais nesse mundo, nem mesmo gêmeos idênticos. Um exemplo de gêmeos idênticos é Esaú e Jacó, que são gêmeos idênticos. São aqueles gêmeos idênticos que dividiram a mesma placenta, né? Eles se desenvolveram a partir de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide. Então é chamado gêmeos idênticos, como Esaú e Jacó. São do mesmo sexo, como eu tenho um sobrinho, um casal de sobrinho que é gêmeos idênticos. Quando eram pequenininhos os dois, minha mãe não sabia quem era quem, distinguia pela pinta. Um tinha uma pintinha. Minha mãe falava que é da pinta, eu não sabia. Depois passou o tempo, engordou, o outro ficou mais barbudo, aí ficou fácil. Então, os gêmeos idênticos compartilham o mesmo núcleo genético, o mesmo DNA, né? Então eles são do mesmo sexo e a precisão é muito grande na aparência. Ainda hoje aqui, um casal de gêmeos idênticos, né? Dois irmãos, parece muito. Um dia eu fui cumprimentar um, deu o nome do outro. Da brinquedo, quem mandou vocês parecer tanto? Marta e Maria eram diferentes, não eram gêmeos. Marta e Maria não eram gêmeos de espécie alguma. Eu acredito até que Marta deveria ser a irmã mais velha. Os irmãos mais velhos, de mais idade, sabem que naquela época, irmão, assim, os nossos pais, quem que era encarregado dos deveres da casa? É o filho mais velho, era a filha mais velha. A filha mais velha cuidava dos afazeres da casa, né? Limpar, algum era cozinhar. Então Marta era a irmã mais velha, como indica. E todas as duas serviam a Deus, mas somente uma recebeu o louvor do Mestre. Muito embora Jesus não disse que Marta estava errada. Diz apenas que Maria escolheu a boa parte. Mas no trabalho, estava estudando essa tarde, pensando: será que quando Jesus, com os 12 apóstolos, a comitiva que estava com eles, foi almoçar aquele almoço saboroso, que Marta
ajudou a coordenar com os servos. Será que ele não elogiou a comida? E Marta preparou. Então, o exemplo de Maria aos pés de Jesus nos dá uma lição muito importante. Maria já sabia bastante sobre Cristo. Eles eram amigos de Cristo. Você talvez seja amigo de Deus, como Abraão disse. Deus chamou Abraão de meu amigo. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos que entender, irmão, de uma coisa. Maria já conhecia, mas ela queria mais. O servo de Deus tem que querer mais de Deus. Ele tem que ter desejo de aprender mais do Senhor. Ele tem que estar sempre lendo a Bíblia, orando, buscando. Por quê, irmãos? A gente tem que estar sempre estudando e aprendendo. Porque eu preciso aprender cada vez mais o que a Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente convive com uma pessoa durante tanto tempo, depois fala: realmente eu não conhecia o fulano. Por quê, irmãos? Porque nós temos que estar todos os dias no aprendizado. Então, com Deus é muito mais, algo muito mais especial. Então, procure ter prazer na leitura bíblica, na oração. Tira tempo para estar na presença de Deus. Passe a cumprir o que Cristo diz em Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta. E vai falar com teu Pai em secreto, que Ele em secreto te recompensará. Mateus 6,7. Então, passe a buscar o Senhor. Passe a estudar a palavra do Senhor. João 5,39. Examinai as Escrituras e julgai nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então preciso examinar a palavra, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender mais sobre a palavra. Para quê? Para mim saber e passar adiante. O que recebestes, diz Paulo a Timóteo, instrui, ensina outros. Você vai passar adiante o que você recebeu. Você foi salvo, leve a salvação. Você foi curado, leve a bênção para as pessoas. Como eu falei no último domingo, como Pedro disse: o que eu tenho, eu vou te dar. Olha, eu não vou te dar uma esmola, eu vou te dar tudo que eu tenho. O melhor que eu tenho, eu vou te dar, que é Jesus. E naquele dia, aquele coxo foi curado. Mas quando Pedro disse: o que eu tenho, eu vou te dar, ele deu a cura e a salvação. Aquele homem entrou para o templo e diz a Bíblia que apegou-se com Pedro e João. Não foi por causa da cura, foi por causa da mensagem, do testemunho. Você tem que estar aos pés de Cristo para que as pessoas vejam que você tem prazer em estar na presença de Deus. Olha só, Jesus merece o nosso tempo, nossa atenção, não merece? Lá em Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem seu tempo. E há tempo determinado para todas as coisas. E eu quero te mostrar, irmãos, que é preciso que nós entendamos uma coisa: que o Senhor merece o nosso melhor. Foi essa mesma Maria que nós estamos falando aqui, que um dia, essa mesma Maria fez isso aqui, ó. Então Maria, tomando um arratel de unguento, deixa eu colocar aqui na King James. Fica mais fácil. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele bálsamo. Olha só, irmãos, que maravilha. Olha só como é bom. Maria, ela foi essa que estava aos pés de Cristo. Ela ouviu uma mensagem e numa outra oportunidade ela foi lá e consagrou ao Senhor. Ela foi lá e ungiu ao Senhor, e o seu sacrifício encheu toda a casa. Nós devemos seguir esse exemplo de que? De oferecer o nosso melhor. Eu não posso dar aquilo que
que sobra, nosso sacrifício e o nosso sacrifício, o nosso louvor tem que encher a casa. Todos precisam notar que você está adorando, que você é servo, que você é útil, que você ama o seu Senhor. Sabe o que mais agrada no casamento? É quando a noiva, quando a esposa, quando o marido sabe que é amado, quando a esposa sabe que o seu marido é amado, lhe ama. Quando o marido sabe que a esposa lhe ama, como é que ele vê isso no seu comportamento, na sua atitude? Como é que ela vê isso no seu comportamento, na sua atitude? O seu andar, seu falar, o seu compromisso que você tem com Deus. Fala muito. Todos têm que notar que você é consagrado, que você pertence ao Senhor, que a sua vida é consagrada ao Senhor. Você precisa oferecer alguma coisa ao Senhor. O que você tem oferecido, irmãos? O que você está oferecendo? A Bíblia diz que esse perfume que Maria pegou, uma libra de bálsamo de nardo, por um perfume muito caro. Alguns dizem que era o dia de um ano de trabalho de um trabalhador. Era muito caro. E se você continuar lendo os textos, diz assim: olha, por que esse desperdício? Né? Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários dado aos pobres. Amém? Quem foi que disse isso? Judas. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, e mais tarde ia trair, objetando, conjecturando, diz: porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. 300 denários, trabalhador ganha 1 denário por dia, na média. Era um ano de trabalho. Essa mulher foi lá e deu o melhor para ti. Quando você for ofertar, dê o seu melhor, porque Deus só te dá o melhor. Você está respirando, você comeu, bebeu, você levanta, você anda, você pode trabalhar, então glorifique o Senhor. Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você pode conquistar, seja grato ao Senhor por tudo que Ele te dá. Jesus, irmãos, não estaria sempre. Olha só, que nesse mesmo livro de João, capítulo 12, versículo 8, diz: quanto aos pobres, vós sempre tereis convosco, mas a mim, vai ter sempre não. Vai ter um dia que você vai poder ofertar aos pobres. Agora não, agora é época de você. Eu não vou estar sempre com vocês. Irmão, você precisa aproveitar o seu tempo. Geralmente, no tempo da bonança, o crente se descuida. Ele, quando Deus está abençoando, quando as contas estão tudo pagas, tem dinheiro no banco sobrando, ele não lembra de muita coisa. Ele relaxa. Quando vem os tempos difíceis, aí a perturbação chega. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não? Um dia Lázaro morreu. Sabe quem que ficava agitado? Sabe quem que ficou preocupado? Sabe quem que estava preocupadíssimo? Justamente Marta. Assim que Marta ouviu que estava Jesus a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Marta estava agitada. Tudo bem que as mesmas palavras que Marta disse, Maria disse depois. Ela disse: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morto. Não teria morrido, perdão. Quando Maria chegou, ela falou a mesma coisa: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que essa mesma Marta falou algo que depois ela voltou atrás. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedir, Deus te dará. Você tem que crer. Você precisa saber que nosso Deus é o Deus da providência.
Deus vai te abençoar no tempo certo. Deus vai te abençoar na hora que você precisar. Ele não vai te dar, talvez o Senhor não te dê abundância, mas o que você precisa eu te garanto, Ele vai te dar. Davi diz assim: eu fui moço e hoje eu sou velho. Salmo 37. Mas eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5, fala: o Senhor nunca, jamais, Ele nos desampara. Então eu tenho que confiar no meu Deus. Eu preciso confiar que Ele vai me proteger, Ele vai me abençoar. Por isso eu vou consagrar minha vida a Ele, como Maria fez. Por isso eu vou estar aos seus pés ouvindo a sua palavra. Por isso eu venho à igreja para me aprender mais e mais das coisas de Deus e ter comunhão com os meus irmãos. Aprenda a buscar o Senhor nos tempos de bonança. Não espere a tempestade chegar. Se prepare. Ore, confie em Deus. Seja amigo de Deus. Pare com essa preocupação que você tem. Sabe o que Paulo disse quando começaram a amolar ele demais? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Davi foi além: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Lá que nessa linguagem, lá está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu preciso ter consciência que o meu Deus é quem me protege, é quem me abençoa. Por isso eu quero estar aos seus pés. Por isso, quando eu tenho problema, eu vou voltar. Quando eu estou abençoado, eu vou voltar, porque eu sei que eu preciso me preparar. A Bíblia está recheada de exemplos maravilhosos, de pessoas que oraram, confiaram, Deus abençoou. A Bíblia está recheada de pessoas que ficaram aos pés de Cristo, como Maria, como Abraão, que era amigo de Deus, como Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiou no Senhor para livrar da fornalha, se entregou aos pés de Deus, mas não se curvou diante daquela imagem. Você precisa confiar no Senhor como José confiou, viveu no Egito, mas mesmo estando lá no Egito, ele guardou no seu coração os princípios do seu Deus. Daniel, quando chegou na Babilônia, a primeira coisa que ele e seus 3 amigos fizeram, se propuseram no coração a não se contaminar com as comidas consagradas do rei. Daniel não era vegetariano, não. Ele não queria comer nada que era consagrado aos deuses lá. Depois que ele pegou a posição, ele pôde ter certo por conta deve ter mudado a situação. Então você precisa aprender a confiar no seu Deus. Precisa aprender a confiar no seu Deus, que Ele vai te proteger aonde você for. Aonde você estiver, Deus vai estar. O grande porém é: será que você está com o Senhor? O que você está fazendo? O que você está ofertando? Vamos ficar em pé. O que você tem ofertado à casa de Deus? O que você tem ofertado na sua vida pessoal? Lá na sua casa, lá no seu trabalho. Pensa nisso. Feche seus olhos, busca o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, derrama a tua graça sobre nós, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, que o teu nome seja glorificado entre nós, que a tua mão esteja sobre o teu povo. Abençoa nessa noite, abençoa cada irmão e cada irmã que está aqui, abençoa o irmão que está no seu lar, cura, liberta, abençoa, Senhor, transforma em nome de Jesus.